Ei, Gláucia, Olá, queridas, como vamos? tudo bem? E você? Graças a Deus, com muita alegria aqui nos reunindo. Muito Ah, que obrigada. bom. Pessoal, para quem não conhece, essa é a Gláucia Tavares, é uma parceira nossa, tá em quase todos os nossos cursos, só não tá quando ela não pode. Fala muito bem sobre o cuidado, ressignificar, luto, enfim, vários assuntos. E a gente chamou ela hoje para falar literalmente de como ressignificar a vida frente ao que estamos vivendo. Aí eu vou pedir para ela se apresentar, né? Gláucia, bem-vinda, obrigada pela presença, estamos muito felizes aqui. Amém. Muito obrigada, Rafa, obrigada, Tânia. Cumprimentando aí a iniciativa do Entrelaçando Vidas e me apresentando um pouquinho, né? Então, eu sou Gláucia Tavares, sou psicóloga, sou professora da Universidade FUMEC, coordeno o curso de pós-graduação em cuidados paliativos, junto com Marília Guiar, na Faculdade de Ciências Humanas. É, Estou à frente aí da rede AP, a rede de apoios a perdas irreparáveis, que esse ano completam aí 22 anos de existência, né? Diante desse fenômeno aí da Covid, do coronavírus, fomos convidados, Marília e eu, pela Érica Palottini e pela Cecília Rezende, do Instituto Entrelaços do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse, então, participar de uma rede solidária de apoio emocional, que é o SOS Emocional, que estamos aí recebendo pessoas por linha telefônica, exatamente trabalhando a questão da ressignificação nesse momento, né, da vida. Nossa rede, então, de apoio, e junto também com Marília Guiar, com Mariel Patulli, com a Júnia Drummond, estamos também com uma roda de conversas recebendo profissionais de saúde que naturalmente estão aí impactados com esse momento. Então, quem tiver interesse, a gente pode deixar mais contatos aí também pelo meu Instagram, né? O glauciatavares.psico. E aí, à medida que a gente for conversando, né, Rafa, a gente vai trocando Isso, ideias, tá bom? com Vamos certeza. lá. A gente não é à toa que a gente chamou você, Gláucia, porque a gente sabe em tudo que você está na linha de frente aí trabalhando, ajudando todo mundo. E curiosamente, hoje eu estava mexendo nos meus livros, eu estou com Do Luto a Luto Muito bem. e A Vida Continua. É São isso aí. dois livros da Gláucia, e eu acho que assim, não tem mais nada mais pertinente do que isso, né? Literalmente a vida continua. Eu sei que não está fácil para muita gente, né? É o que a gente está vivendo. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa jornada meio que todo mundo sozinho, tendo que entrar em si, em contato consigo mesmo, né? Para nesses tempos aí. O que você fala sobre isso, Glaucia, para gente? Ó, tá, obrigada, Rafa. Primeiro, até com o nosso tema da ressignificação, né? É, Venho sendo conhecida como a Glaucia que gosta de brincar com as palavrinhas, né? Então, ressignificar, naturalmente, né, Rafa? É a gente poder Adoro. dar novos significados, novas roupagens, né? Então, estamos diante realmente de desafios, desafios que acometem e afetam a nós todos humanos. A essa altura, né, hoje, 13 de abril, alguém disser, não, minha vida não alterou absolutamente nada, essa pessoa acabou de, né, definir que ela não está bem da cabeça, né? Porque é claro que, com extensões diferentes, evidentemente, todas as nossas vidas estão afetadas, né? Agora, como é que a gente fala de ressignificar, né? Eu gosto muito dessa ideia da gente poder atribuir, constituir sentido, né? Sentido não só como direção, qual direção que a gente vai dar, assim como de que maneira que a gente vai biodigerir essa experiência, qual é o sentido, né? E lembrando também que nós humanos somos dotados de órgãos de sentido, né? Estamos no momento nos vendo, estamos aqui relacionando, e eu acho que isso é importante de avaliar. E aí, brincando de novo com as palavras, eu quero dizer que, quando estão dizendo que estamos, né, então, em quarentena, em isolamento social,
eu quero dizer que não há isolamento social. Nesse momento, nós estamos conectados. E certamente conectados também com pessoas que estão entrando aí na sua live. Então, nós estamos, sim, distantes fisicamente. Isso é verdade, né? Mas não estamos desconectados. É possível, e ressignificar é exatamente avaliar. Nós vamos ficar lamentando, vamos ficar dizendo que os nossos planos não foram atendidos, os nossos projetos, porque a essa altura, alguém dizer, olha, minha vida não alterou nada de projeto nenhum, né? É claro que em todos nós, de maneiras diferentes. Agora, como que a gente pode realmente se reorganizar? Eu acho que esse prefixo ré, ele é muito importante, porque, de fato, a vida nos dá um solavanco, e a gente, então, precisa de uma parada. E, diante dessa parada, a gente precisa, então, de dar uma marcha ré, né? E, a função disso, a gente precisa de ressignificar, reaprender. E a palavrinha do momento é muito reinventar, né? Um reinventar que tem muito a ver com a nossa disposição de aprender. O que que a gente pode aprender? O que que a gente pode aprender no nosso convívio até entre pessoas, mesmo que não podendo tocá-las fisicamente, né? Então, essa é uma proposta. Que a gente ative o nosso potencial criativo, que a gente possa, de fato, ir perguntando o que é cabível fazer diante de restrições que são reais, elas estão aí acontecendo. Né? Agora, isso quer dizer que a gente não tem opção? Claro que não. Né? Venho dizendo, e ontem me surgiu essa ideia, que felizmente nós temos luz. Você imagina a gente diante desse desafio sem luz. E eu quero chamar a atenção que a luz que eu estou dizendo, não só luz elétrica, que nos permite, né, contato, não só as fibras óticas, como as nossas linhas online, que nesse momento nos permitem isso, né? Que são luzes externas. Mas nós temos também, é hora da gente ativar as nossas luzes internas. De que maneira que a gente possa vibrar, se aquecer, manter um ânimo diante de uma situação que a gente sabe, inclusive, que não tem data, né? Não sabemos por quanto tempo, né? E nem o que vai ser quando abrir as porteiras. Também não sei como é que vai ser isso, né? Mas por aí a coisa caminha. Tá bom para começar assim, Rafa? Quer perguntar? Nossa, tá ótimo. E Então, agora você falando de luz interna, me veio à cabeça, eu estava conversando com o Rodrigo Luz outro dia da Fundação Elizabeth Kubler-Ross, e ele isso. estava falando que a fazenda dela foi vendida lá, aquela que pegou fogo. E eles acharam o forno que aquecia a casa foi a única coisa que sobrou. Então, assim, num momento tão difícil, o que sobrou foi o forno que nos aquece, né? Isso. Então, sempre pensando no ressignificar, o que te aquece por dentro para te manter firme frente a tudo isso que estamos vivendo, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um aprendizado mesmo, né? Igual a gente está brincando aí, a gente tem que ressignificar as coisas, reinventar. Então, essa live, por exemplo, é uma maneira de conversar com as pessoas e estamos distantes, mas é uma maneira de nos manter conectados, de colocar para fora, de levar informação, de tudo isso, né? Eu quero chamar a atenção. Isso, né, Rafa? Agora, por outro lado, quando você diz, olha, a gente tem que ressignificar, talvez aí a coisa não chegue tão macia. É muito curioso, porque qualquer coisa que nos é colocada como obrigação, olha, tem que ficar em casa. Olha, a casa já não perdeu, já não tem o mesmo sabor, né? Tem que relaxar. Tem que relaxar, Rafa? É claro que também não, né? Então, é evidente que existem uma série de coisas que a gente, de fato, tem que, e tem que mesmo. Agora, também ressignificar é a gente abrir esse espaço para também avaliar o que eu quero. O que eu posso e o que eu devo. E é interessante porque são 3 verbos que eles não existem dissociados. Eu preciso dos 3. Não adianta só querer e as condições não serem favoráveis, né? E aí a gente fica lamentando e fica estabelecendo aí essa condição de muito murmúrio, né? Por outro lado, não adianta também só dever e se colocar
restrito a uma série de questões, né? E também avaliar o que é que a gente deve fazer para alcançar. Então, a ressignificação também tem a ver com isso. O que eu posso, com quem que eu conto e o que eu posso fazer. Com dois movimentos, né, Rafa? Avaliar, sim, a nossa disposição para fazermos pedidos, para pedir algo para as pessoas, né? Assim como a nossa disposição de também ofertar e também nos oferecer e nos colocar a serviço. Vejo que essa ressignificação é entender que, em tese, o indivíduo ele não existe isolado, né? E nós somos seres de relação, nós estamos em interação, mesmo que distantes fisicamente, né? Então, de que maneira que a gente pode estabelecer isso? O que eu posso pedir a quem, em que momento? E de que maneira que eu me proponho também a oferecer a minha ajuda, os meus préstimos, mas também ter humildade para oferecer. Porque não quer dizer que, se eu acho que aquilo é o melhor para o outro, pode ser que naquele momento ele não queira, né? Então, nós precisamos de ajustar aí esse dar e esse receber como dois momentos também que aquecem a nossa luz. E que, se a gente avaliar, né, Rafa? Basicamente, esse é o movimento de respirar, né? A nossa respiração é dar e receber, né? Fisiologicamente, a gente funciona assim. É legal que os nossos ambientes que a gente esteja nas nossas casas também respirem. Eu venho brincando aqui que eu estou aí uma exímia piloto de janela. Então, eu ando pilotando as janelas da minha casa de manhã, de tarde, de noite, porque a terra anda, né, Rafa? E a terra andando, a solarização Sim. da casa e a luz da casa também muda, né? Muda. Então, o que é abrir a janela para receber a luz do sol? O que é também fechar a janela para preservar um mobiliário? Porque o sol excessivo também na mobília, ele traz transtorno, né? O Sim. que é, de fato, conservar calor? Então, são questões que merecem a gente ir atentando a esse cuidar, né? Quero ainda chamar a atenção que eu vim escutando muito pessoas dizendo: nossa, mas eu não sei se eu vou dar conta. E eu quero de novo ressignificar essa palavra. Por quê? Olha como que o dar conta, ele é muito contábil. Conta, você tem que apresentar conta. Conta para contador, conta numérica. Mas a vida requer qualidade. E muito mais do que dizer, eu não sei se eu vou dar conta, do que eu não dando conta, o que eu estou cuidando? De que maneira que eu estou fazendo? Quais são realmente colaboradores que eu tenho, né? E de que maneira, então, que a gente pode estabelecer aí conversas e combinados. Tá bom? E ressaltando sempre, né, Glaucia, que somos seres conectados, entrelaçados, um cuida do outro, quem dá conta de cuidar, cuida, quem não está dando conta, pede ajuda, né? E é isso que você falou, tanto de dar quanto de receber. Então, saber em que momento que você está, né? Não é obrigação de nada para ninguém. Tem que ter um momento de relaxar, um momento de trabalhar, um momento de receber, um momento de dar e ver em que patamar você está e contribuir dessa forma, mas sem obrigação mesmo, né? Isso é verdade. E não tá difícil, mas a gente não tem opção, né? Vamos ter que enfrentar isso. E aí a questão, realmente, a pergunta, e de novo a história da ressignificação olha, se não é a situação que a gente pode mudar, né, a gente pode, sim, abrir espaço para avaliar de que maneira que a gente se comporta diante de limites. E eu gosto muito de fazer essa distinção, Rafa, que limite é diferente de limitação. Porque quando a gente Sim. fala, olha, isso está limitado, também a gente está comunicando que não tem outra saída. Aliás, eu adoro a expressão não ter saída e não eu estar no beco sem saída. O beco sem saída, no mínimo, está nos contando que a gente entrou. Então, se você entrou no beco sem saída, é possível que você consiga, né? Não uma saída convencional, mas é possível sair do beco sem saída, né? Então, a todo e qualquer limite também, e o nosso lado criativo e a ressignificação, ela tem muito a ver com esse aspecto, né? Quais são as possibilidades desse momento? Às vezes, a possibilidade desse momento é até sonhar. Isso também nos nutre
E é incrível, porque o nosso cérebro, e a gente sabe disso, ele também se reabastece com ideias, né? Lembrar realmente momentos agradáveis, situações que nós já vivemos e que nesse momento não cabe, mas que nos nutriram. Isso também, eu posso ficar apegado nisso de uma maneira, é, assim, reclamando que não tenho, mas posso também dizer, olha, quando for possível, quem sabe isso possa ser retomado de uma maneira, de outra forma, né? Atendendo uma cliente, ela me dizendo, ô Gláucia, mas que dia que a minha vida vai voltar ao normal? E eu digo, olha, nunca mais, meu bem, né? A mudança está aí, a mudança está posta, né? A questão é saber realmente o que é que a gente faz com essas mudanças, porque elas já aconteceram, elas já estão, Sim. né? Como que é que, como pessoas, como famílias, como vizinhos, como humanidade, nós vamos nos comportar. E a Tânia está mandando uma pergunta aqui. Quais são as maiores demandas da rede de apoio que as pessoas estão pedindo? Assim, o que o pessoal está... Tá. Muito curioso isso. Como a gente está entrando no segundo mês do Sim, coronavírus, né? Também a demanda vem mudando. Então, a princípio, a questão era muito até esse aspecto. Como é que eu fico em casa? Como é que eu abro mão de projetos, né? Entre situações planejadas. E curioso, porque a questão do distanciamento físico foi imediatamente após o carnaval, né? Onde, teoricamente, a gente sabe que é a hora que o Brasil abre as portas, né? Então, é, na hora que a coisa estava começando, brecou, né? Então, esse foi o primeiro, né? Era o carro que estava acelerando e puxou o freio de mão. Então, essa foi a primeira história e era a predominância das solicitações nas linhas telefônicas eram essa. Como é que eu organizo minha vida? Depois começam a aparecer também as questões econômicas, as questões financeiras, né? Profissionais autônomos, de que maneira que as contas não pararam, né? Então, sim, demissões vêm acontecendo, né? Então a gente vai observando que é um fenômeno que de fato tem dimensões complexas, né? Ou há redução de salário, ou há demissão, né? Ou a suspensão da possibilidade do trabalho que era mantido até 2 meses, né? Então, esse tipo de situação também está presente. E outra questão que vem acontecendo, e daí até a parceria nossa aí, porque tem havido perdas, tem havido mortes. Felizmente, né? Numa incidência menor até do que esperado, mas para um filho que perdeu a mãe, como a Ana Cláudia publicou ontem na Folha de São Paulo, isso representa na história dele 100%. Até dizer para essa pessoa, olha, a estatística está muito baixa, isso é até, para quem perdeu, algo muito danoso, porque ele não é apenas um quadro estatístico, né? Então, reaprender e, naturalmente, uma outra questão que a gente vem conversando, e que eu até fiz um post a respeito disso, porque, mesmo nas perdas, os processos de enfrentamento de luto mudaram, né? Os velórios hoje têm 2 horas de duração, com 6 pessoas presentes, com caixão fechado, independente da causa mortes. Então, aquela situação que a gente já tinha um costume de ter vivido, hoje isso mudou, né? Então, essas falas também estão presentes, né? Tivemos o relato, por exemplo, de uma jovem que ela diz, olha, meu avô entrou andando para o hospital, morreu e ainda fomos notificados que nem os pertences deles a gente poderia ter acesso, porque foram incinerados, né? Então, são questões que nós também precisamos de entender que até aqui, o que nos sustentava teoricamente, o que as pesquisas nos embasavam para nós podermos nos orientar, isso mudou. Então, nós estamos escrevendo uma história que nós também somos autores, somos atores, né? E é sim. legal que a gente tenha autonomia nesse espaço. Como é que a gente se coloca diante dessa questão, né? Então, tem havido essa mudança das solicitações feitas aí às linhas telefônicas, né?
Uma outra questão, Glaucia, que veio na nossa cabeça é como que você está vendo essa questão da negação dessas pessoas frente ao que estamos vivendo? Porque ainda existem pessoas em negação, e eu não vou entrar na questão política nem nada disso, mas o que você acha dessas pessoas? É um processo de negação? Elas estão alheias ao mundo mesmo? É uma falta de solidariedade com o outro, né? Porque eu não estou colocando só a minha vida em risco, eu estou colocando a dos outros também. Como você está enxergando isso? Nós estamos diante de algo muito curioso, porque o nosso grande inimigo ele é invisível, né? Nós Sim, não vimos, nós não conhecemos, então estamos diante de algo desconhecido e invisível, né? E que é natural e é curioso, porque a tendência do ser humano, diante de alguma coisa que ainda não lhe é familiar, é ter restrição, é ele próprio ter, é a sua resistência e dizer, não, isso não é comigo, isso não vai acontecer, né? Isso está lá longe, está na China, vê lá, está na China, vê se é dentro da minha casa. não Não, vai é na China, chegar, né? né? Não, é negócio da China, né? Não, isso não é nosso. Então, essa atitude, ela é compreensível, ela é natural e ela é uma primeira resposta, né? O que merece realmente vendo é isso, sim. Temos informação, tivemos de fato 3 meses de intervalo entre a China e o Brasil, né? Sim. Passamos pela Itália, tem Estados Unidos aqui perto, a Europa está nos contando como é que as coisas estão se processando, né? Mas isso ainda de fato não chegou. Então, conviver com essa ameaça invisível e que está longe ainda não se materializa, né? Agora, é a ideia da gente entrar no espírito da coisa, né? E eu acho que é muito interessante porque o espírito também é invisível, né? E quando eu estou dizendo do espírito da coisa, eu não estou me referindo a uma questão religiosa, né? Mas me Sim. lembrando sempre, né? De uma questão de que diz, olha, o todo sempre será maior do que a soma das partes, porque o todo tem o espírito do todo, né? E o espírito, nesse momento, é um espírito realmente do resguardo, do cuidar, da prevenção, que não são atitudes até então exemplares para nós brasileiros, né? Insistir para que as pessoas se vacinem, insistir para que as pessoas de fato se coloquem a serviço de saúde, né? E sabemos que a condição primária de saúde é prevenção. É a forma menos danosa, né? Esperar de fato a intervenção, ela tem um desgaste muito maior, né? Então, botar realmente credibilidade por algo que eu não vi, que é invisível e que está ainda distante, é difícil mesmo, é natural que seja, né? Agora, merece que a gente seja sensível. Eu acho que você toca um aspecto muito importante. É uma responsabilidade relacional, porque o descuido pessoal, ele não afeta só você. Né? Podem existir realmente pessoas que elas sejam portadoras do vírus, que elas não tenham sintomas, mas que elas podem transmitir, né? E pode até ser que elas passem muito bem, e essa realmente é a expectativa, né? E que é curioso, então, do aspecto até numerário, né? Assim, a Sim. expectativa é que apenas 4% da população precise de CTI. Você tem ideia do que é 4% da população brasileira? Isso representa 4 milhões de pessoas, né? Numa condição que, se falamos de Brasil, terceiro mundo, mas falamos de Europa também, que não tem essa envergadura para dar conta disso, Não. né? Então, o cuidado com a saúde, mais do que nunca, é uma responsabilidade social. Uma pessoa que adoece, ela acomete outras pessoas e ela representa realmente não só risco de contágio, como desgaste da relação em todo sentido. Emocional, financeiro, a própria distância, né? Então, esse momento realmente deste cuidar, né? E é um cuidar que, de fato, é uma prática que, para nós todas, é muito diferente, né? Eu tenho recebido as compras de supermercado aqui na minha casa, dos mantimentos, tem sido feito pela minha filha. Eu sou população de risco, eu não posso ir à rua, né? Então, pela primeira vez, eu me coloco numa condição de estar fisicamente competente para poder fazer, para sair, mas sensível a uma orientação que não é mais adequado que eu saia,
Porque eu sou população de risco e que, ao receber as compras deixadas na porta, que a minha filha não entra na minha casa, né? E ter que lavar todas as situações que chegam, olha, lavar ovo, presta atenção, né? Lavar todas as coisas para poderem ser guardadas, por mais que a gente já teve uma condição aí higiênica, mas nunca foi algo feito dessa maneira, né? Não, Então, é uma mudança de atitude no dia a dia que dá trabalho, né? Agora, todo fruto dá trabalho, mas todo trabalho dá fruto, né? com certeza. E, Glaucio, eu queria também colocar, porque eu acho que é muito interessante isso, que a gente vai sair muito diferente disso tudo. Eu até participei de uma live outro dia e uma pessoa colocou que fica com medo disso não chegar a todo mundo, nem todo mundo mudar, enfim. Mas eu acho que se eu, que entrei nessa situação, sair diferente quando ela acabar, e uma hora ela vai acabar, já é um ganho muito grande, né? Então, assim, como que se dá essas coisas? E aí o que a gente está dizendo, né? Do reinventar, né? A reinvenção está aí no nosso dia a dia, e não é reinvenção em ações macroscópicas, não. É reinvenção no É dia, micro. no pequeno, né? É no pequeno, a atenção a isso, né? Além disso, essa é uma máxima muito importante, porque até o século XX era muito valorizado o saber. Né? Sim, Filme da minha infância era Papai Sabe Tudo. Então, a pessoa ela é valorizada por aquilo que ela sabia. Em tempos de reinvenção, o valor é do aprender. E a proposta é aprender a aprender. Quer dizer, nós todos estamos aprendendo a aprender. Né? Em todos os sentidos. Também nunca tinha tido tanto aprendizado aí tecnológico. Você já vinha transitando, né, Rafa? Tem geração diferente da minha, né? Mas aprender que o WhatsApp conversa quatro de uma vez, aprender a fazer live, aprender a dar aula online, né? Aprender a fazer videoconferência, aprender a fazer reuniões familiares, reuniões de amigos, são situações que, de fato, têm essa contribuição. E, mais uma vez, eu disse, agradeça a luz. Né? A luz que nos inspira, a luz que permite comunicação e nosso aquecimento interno para manter a nossa vitalidade a despeito das circunstâncias também apresentarem limites, mas limites com possibilidades. sim, com certeza. Limites com possibilidades. Acho que isso é muito importante. E é um assunto que a gente sempre fala, porque a gente vive numa bolha, mais ou menos, né? Porque a gente transita com pessoas que conversam basicamente as mesmas coisas, mas dois assuntos muito fortes hoje é vida e morte, né? E finitude, porque a gente está se deparando com a nossa finitude. A gente já vem falando isso com muita gente ainda não está no momento, não está no momento, mas agora não tem jeito, é inegável, né? Chegamos a esse ponto. E aí é muito curioso, porque nós podemos lidar com o tema finitude, com as mortes, com o peso, né? De uma maneira de achar que é um assunto mórbido, que coisa horrorosa, credo não fala disso, ou também adotarmos essa referência existencial, né? Como uma condição essencial. Tudo aquilo que é vivo morre, né? Essa é uma condição, né? Agora, nossa, que horror! E aí, como é que faz? Olha, nesse intervalo, né, tem muita vida. E, curiosamente, quanto maior a nossa aversão a adotar e a reconhecer a nossa finitude, é bem provável que a gente ande vivendo mal. Então, é hora de entender isso. Olha, tem prazo de validade, sim. É para acabar. Acaba, né? Eu sei que dia... Não, então se é para acabar, acaba logo? Não, né? Agora, algumas perguntas existenciais são muito importantes. Primeiro, que marca que eu quero deixar nessa minha passagem? De que maneira que eu quero ser lembrado? Por quem? Por quais atos? Né? Se eu quero isso, existe coerência, e eu acho que essa é uma questão importante. Né? São 3 Cs que eu acho que vale a pena entender. Coerência, consistência e consciência. Quer dizer, ter consciência de que, de fato, somos finitos. Né? Se isso é um elemento, e se estamos aí deparando, quer dizer, não é o coronavírus que vai nos contar, isso sempre foi. Né? Agora,
como é que a gente faz com essa consciência, né? Tenham ações consistentes e coerentes, porque não somos perfeitos, né? Não. Temos, sim, um compromisso de podermos viver bem, e isso o coronavírus também vem nos trazendo. Viver bem não é olhar para o próprio umbigo só, mas viver bem representa estar atento, aberto ao bem comum. Então, estamos fazendo, sim, um luto coletivo de ações individualistas, individuais, para relações de colaboração, relações de cooperação. E o prefixo co aí fica muito bem, é cooperar, co-construir, corresponsabilidade, né? Recebi hoje cedo um texto do Cortella, e ele dizendo, né, que quando a gente não tem, então, a quem culpar e a quem a gente joga pedra, né? Já que não tem explicação, eu jogo pedra em quem? É no governo? Né? Nas circunstâncias? Não, né? Não está na hora de jogar pedra, mas quem sabe está na hora, sim, de nós conversarmos. E aí Humberto Maturana, que é um biólogo que eu gosto muito dele, que, aliás, tive a oportunidade de assistir um webinar dele no domingo retrasado, o Humberto Maturana, com 95 anos, falando e nos ensinando durante 2 horas e meia. Eu não conseguia levantar do lugar, falei, se a minha coluna está doendo, ele está bem, eu fico com ele. Então, eu saí, né? E ele sempre vai nos contando disso. O que é o conversar? Né? É poder darmos versões e versos conjuntos. O que é conviver? É uma escolha de viver com. Então, a conjunção hoje é com, né? É com você, é com o outro, né? É comigo. Então, esse comigo não elimina, não está na hora da eliminação das pessoas, mas está na hora, sim, da integração, né? Estabelecendo essa grande rede de conexões em espaço de colaboração. Uau, eu fico até perdida, porque eu fico te escutando falar e vai vindo tanta coisa na minha cabeça. Agora, no aspecto bioético, qual que seria a sua sugestão para as recomendações de quem ganha ou não leito, ventilador, enfim? Porque hoje a gente... né? E aí, se você fala de bioética, evidentemente, bioética não tem uma resposta, porque aí seria moral, é para fazer isso, né? E é claro que existe. Hoje eu conversando, inclusive, com meus alunos, dando aula de manhã, a gente estava também refletindo sobre esse tema, né? E até dizendo, olha, a princípio se tem uma pessoa idosa e um jovem, para quem que vai o respirador, né? Em princípio, o idoso já deu, né? Já viveu, então larga a mão dele, né? É uma ideia. Agora, tecnicamente, bioeticamente, estamos diante do evento que se chama Escolha de Sofia, né? E que não existe a melhor resposta, mas nós precisamos de um caminho de conversa. E é cruel dizer que essa responsabilidade é de exclusividade do médico que está na assistência. É hora dos comitês de ética em assistência de todos os hospitais darem essa cobertura, mais uma vez, né? E acho que até um risco, porque agora os profissionais de saúde viraram heróis, é tão grave virar herói, porque isso é véspera dele também ser um fracasso. Porque não somos nem heroínos e nem fracassados. Mas que a gente possa avaliar realmente em torno de condições possíveis o que a gente pode fazer. Então, ao profissional que está na assistência, ele precisa de ter essa retaguarda de um comitê de ética em assistência para ponderar situações. Não é decisão de um só. Essa decisão, nesse nível de dificuldade, é cruel dizer que isso é o profissional da assistência que tem que tomar essa decisão sozinho. Isso não pode ser dessa maneira, isso não vai deixar, né, essa pessoa vulnerável, com chance de burnout, com chance de entrar num nível de depressão, com chance de absenteísmo, né? Então, precisamos, sim, de buscar essa rede, e aí, muitas vezes, é uma rede invisível, porque estamos aqui. E eu acho que ontem, por exemplo, nós tivemos 2 grandes exemplos
do que são redes invisíveis num aspecto favorável, né? O primeiro mais tocante foram as apresentações do Papa com a praça vazia, né? E Nossa. ontem, André Bocelli cantando na praça vazia, né? Agora, cheia, e eu acho que isso é legal. O vazio, ele é cheio de possibilidades. De que maneira que a gente pode realmente avaliar isso, né? Então, é hora, sim, de valorizar as situações invisíveis, a energia, a disposição, esse aquecimento interno, para que a gente possa se nutrir, né? E entendendo realmente que nutrição está muito além do que comida, né? Sim. Um gesto, um cartão, né, de alguém que deixa na portaria de alguém dizendo, olha, você é uma pessoa importante para mim, né? Ou alguém que manda um WhatsApp, lembrei de você hoje. Isso nutre a alma, né? Então, as mais formas mais criativas das pessoas se conectarem são também aspectos nutrientes para a alma, né? Então, que a gente possa fazer essas conexões. Não, eu acho que eu tive esses momentos, assim, o início eu fiquei meio travada, tô presa em casa e tal, e aí fui buscando outras coisas, que é o momento de se reconectar, né? Às vezes eu não estava conversando há um tempo com algumas pessoas, fiz umas reuniões online, né? Esses atos invisíveis, Glaucia, que você fala tanto, assim, fazem a diferença mesmo, né? Pequenas coisas para as pessoas. E, de novo, eu volto a falar, acho que eu falo isso em toda live quase. É o momento de conversar, é o agora, né? Porque era sempre, depois eu converso disso. Se eu tiver alguma coisa, eu converso depois, eu converso depois. Vamos falar agora para as pessoas quem são as pessoas importantes, como que isso me ajuda no meu dia a dia, sabe? Vamos deixar claro o que, que a gente quer, o que, que a gente não quer, o que, que é importante, o que, que é valor para mim, o que, que não é. Porque essa escolha de Sofia é, é grave, vai acontecer. E a gente também tem que tirar um pouco o peso desses profissionais da área da saúde que estão na linha de frente, né? Porque eles estão sendo tidos como heróis, eles estão fazendo um papel muito importante, mas vai ter uma hora que eles não vão estar dando conta. E a gente tem que estar aqui para resguardar eles também, né? São humanos e, de novo, isso, né? Tem possibilidades, claro, mas tem limites, né? As Sim, pessoas se cansam, essas pessoas, de fato, e a gente fala muito disso, do sofrimento moral. Quando as pessoas têm conhecimento, e no caso, profissionais de saúde, que têm conhecimento, têm informação, e não conseguem, por uma série de outras restrições, prestar assistência que foi formatado para ser, para oferecer, né? E aí, te escutando, tá, Rafa? E, mais uma vez, brincando com as palavrinhas, quando você fala, olha, a gente vai se trancar, eu quero só propor e sugerir, trocar o C e colocar só um cedilha. E vou mudar do trancar para o trançar. Quais tranças, quais redes nós estamos conectados? Nós estamos numa grande rede, é uma grande teia. É uma teia que nos favorece, e eu acho que é uma beleza, a beleza de uma aranha e a rapidez com que ela tece a sua teia, né? E ali a gente avaliar isso. Olha, a vulnerabilidade é da vida, a vida é vulnerável, e por isso ela precisa de ser respeitada, ela precisa de ser bem cuidada, porque ela é vulnerável. Agora, estaremos frágeis e fragilizados à medida em que a gente não respeitar os nossos limites. Então, merece a gente ter humildade. Humildade para reconhecer até onde que eu posso, até onde que eu vou, até onde que eu tenho disposição, né? Limite, como eu disse, não é igual limitação, limite tem possibilidades, né? E humildade não quer dizer humilhação. Humildade, né, é poder se curvar nesse solo fértil, nessa terra comum que é humus. Humildade nos dá humor. Então, que a gente tenha, sim, e admitir, e eu acho que essa é uma das grandes dores humanas, como que a gente é cruel conosco diante dos nossos erros. sim. Venho sempre pedindo que nas minhas orações diárias eu seja muito criativa, Rafa, para que eu possa errar um erro novo a cada dia.
De preferência, aprender com ele, porque repetir o erro é tolice, né? Sim. Agora, não somos perfeitos, os profissionais não são heróis, né? E dentro, então, da nossa condição ordinária, e ordinário não quer dizer que tem menos valor, é porque nós temos uma ordem que tem limites e possibilidades. E que dentro dessa ordem, podemos também reconhecer que cometemos erros. Se estamos falando de aprender e aprender a aprender, o grande motor de aprendizado é fazer correção de erro. É de dizer, olha, desculpa, não fui bem. Né? Então, vamos ver se é possível a gente retomar essa conversa, esse assunto, porque ficar de fato aprisionado em rancor, em mágoa, em ressentimento, isso é endurecer a vida muito mais do que a nossa distância física. Quantas pessoas que têm chance de estar perto, cheias de rancor, cheias de cobranças e expectativas porque não correspondeu àquele ideal de perfeição que não temos e não somos, né? Então, reconhecer isso sim, que a gente erra e que a gente aprende. E aí é o velho Guimarães Rosa, né, Rafa, que não podia deixar, porque cair não prejudica demais. Você acredita que a gente cai, a gente volta, né? E a cada volta, e é isso que você está dizendo, olha, se nós não nos colocarmos de uma maneira diferente, nós já estamos pagando uma conta alta demais para poder simplesmente voltar na ganância, voltar na ordem do que eu sou primeiro e eu vou olhar só para os meus interesses, né? No momento em que a gente, de fato, não nos despertar para essa condição, que como condição humana estamos, de fato, irmanados, e de que maneira que a gente pode realmente, né, trazer bem-estar às pessoas que estão próximas e às vezes distantes, porque a gente não tem ideia do alcance dos nossos atos. Né? Sim. Por falar nisso, e uma das coisas que muito emocionantes que aconteceram nesse domingo, sem ser esse domingo de Páscoa, domingo retrasado, foi a nossa primeira reunião aqui do AP, que é a nossa rede de apoio a perdas irreparáveis. Fizemos a primeira reunião em Vitória, com a base em Vitória, e eu comunicando com eles, e depois fizemos no domingo, o primeiro domingo do mês de abril, reunião online. E que uma experiência completamente nova, não conhecíamos isso, e que conseguimos conectar pessoas da Alemanha, uma moça aqui de Belo Horizonte, que está morando na Alemanha, esteve numa reunião presencial e que, quando viu que havia a reunião online, agradeceu muito. Tinha Alemanha, então, tinha Sorocaba, tinha Campinas, Rio de Janeiro, Natal, Jundiaí, Ouro Preto, Nova Lima. Quer dizer, conseguimos fazer e mobilizar 50 pessoas numa sala virtual. E compartilhando experiências, né? Compartilhando essas situações completamente novas, de recebermos, por exemplo, um enlutado que perdeu a mãe num outro estado aqui do Brasil e não podia viajar, e de que maneira que a rede pôde contribuir para essas pessoas, né? Então, esse caminho da rede de apoio aos enlutados, o caminho do SOS, apoio emocional, via linha telefônica, trazendo também, e é incrível isso, porque num tempo de conversa telefônica que não excede a 30 minutos, a gente poder, de fato, oferecer o nosso tempo, a nossa presença, a nossa escuta, não para fazer uma psicoterapia, que não é esse o propósito, mas para poder oferecer um caminho de despressurização, porque tem muita pressão, então vamos despressurizar e vamos buscar, então, recursos disponíveis para que essas pessoas possam se reorganizar. Então, é reinvenção, ressignificação, reorganizar, né? Organização vem de organísmico, quer dizer, é visceral, de que maneira que o nosso corpo pede, né? Para que a gente se coloque diante dessas situações, né?
em situação, eu aqui, né, na minha casa, venho utilizando vários espaços. Então, já fiz atendimento dos clientes dentro do meu closet, já fiz a cliente dentro do estar íntimo, agora eu estou aqui na sala, eu vou variando os espaços, né? Mas é possível, né? E é tão interessante perceber isso, que é uma outra ressignificação. Por quê? Você está dentro da minha casa, eu estou dentro da sua. Sim. Né? E estamos compartilhando esse nosso espaço com pessoas. Estou vendo, Elúlia querida, está aí, meu amor, adoro você. Está aqui se manifestando. Né? Esse momento que estamos de porta fechada, mas também de coração aberto, e as nossas casas estão abertas. Né? Estamos, sim, né? Trazendo contribuições para as pessoas e compartilhando e sendo também nutrida por elas, porque esta é uma via de reciprocidade. A cada momento, e aí eu me lembro muito de Bert Hellinger, quando ele diz, quando você pede um favor a alguém e alguém te atende, essa pessoa que te atende fica em momento de estar em débito com você que pediu. E aí a gente pergunta, poxa, mas eu pedi um favor. A pessoa que fez o favor para mim, ela que está em débito comigo? E o Bert Hellinger diz, porque no momento que você pede um favor e que alguém possa te atender, você está dando a chance dessa pessoa ser boa. Né? Então, se estávamos dizendo que a proposta não é no dar conta e não é uma contabilidade, mas que legal estabelecer essa conexão do dar e receber e de oferecer, sim, meios para que as pessoas possam manifestar o melhor que elas têm, e melhor não é ideal, não é perfeito, né? Dentro dos limites dela e naquelas condições, e a gente poder também receber aquilo que é possível e ter gratidão. Então, o que aquece o nosso coração também é isso, é dar graças. E é de graça, deixar descer a graça por estarmos vivos, vitalizados, quem sabe renovados e reorientados. Então, tem tanta gente falando tanta coisa aqui que eu tô. Muita gente elogiando a Gláucia, óbvio, gente, a Gláucia é maravilhosa. As palavras que ela usa são sem igual. A Cláudia fez uma colocação que quando a gente é criança, a gente aprende que errar, cair é errado, né? É feio. No sentido de que, desde criança, na nossa sociedade também, a gente aprende a não falar de morte, não, porque isso atrai, né? São coisas que são colocadas para a gente. E tem outro comentário de uma outra Cláudia que penso que estamos num esforço de construção ou reconstrução de maneiras. É um empenho diário, importa o caminho, encontraremos novos resultados. Eu acho que é muito isso, né? Estamos reconstruindo tudo. E uma outra colocação também, Glaucia, que você fez, que é essa autocrítica muito pesada conosco, né? Hoje eu não consegui fazer isso e tal, como que somos pesados para nós e mais condescendentes com os outros, né? E, de novo, é aprender com isso tudo, que sim, eu posso errar, sim, eu vou aprender com isso, sim, eu queria não cometer os mesmos erros, né? E ter essa compaixão por si mesmo para dar conta disso tudo. Porque se eu ficar me criticando o tempo inteiro, em algum momento eu não vou dar conta, né? Dessa rigidez mesmo. E uma perguntinha: quais ferramentas podem nos ajudar a transformar sofrimento em sentido? Tá bom. Vamos lá. Tô anotando aqui. Só no seu comentário, né, que você fez e que muitas vezes, sim, né, a gente pune a criança porque ela comete erro. E aí eu me lembro de Santo Agostinho, quando ele diz, a gente bate no pecado, mas não é no pecador. Quer dizer, é possível, sim, fazer correção do comportamento, mas é um ato desleal. Você, com isso, dizer que a pessoa, uma coisa é dizer, olha, o copo que você quebrou não ficou legal ter quebrado esse copo. Agora, não é você que não presta. Né? Então, essa é uma questão. Né? Ao lado disso, e é muito interessante perceber que vitalidade combina com flexibilidade.
Onde, de fato, estivermos enrijecidos com crenças, com posições, com ideias, e eu que sei, o outro não sabe, o meu que está certo, o outro está errado, nós não teremos facilidade de fazer conexões, né? Agora, gosto muito e agradeço a pergunta aí, né? Qual que é a ferramenta para transformar, né? Sofrimento em aprendizado e como que a gente encaminha. Olha, nós precisamos de fazer uma distinção de que dor é diferente de sofrimento. Viver dói, Sim. né? E eu tenho uma amiga que ela acorda de manhã, espreguiça, e na hora que dói, fala, opa, tô viva. Né? A dor é um dos final vital de alarme. Dor é isso, né? Não estou fazendo nenhuma apologia sadomasoquismo. Ah, então para ter dor? Não, né? Agora, dor tem limite. E fisiologicamente, toda e qualquer dor, e a gente sabe isso na exposição, por exemplo, de acidentes e de impactos físicos violentos, a pessoa desmaia. Quer dizer, tem um limite e depois não, né? Bom, então, dor tem limite. O sofrimento acaba virando uma posição reativa aos eventos da vida, e aí a gente fica brigando com eles, e aí eles vão ficando grandes, né? Se eu fico brigando com esse momento da distância física, a distância física vai tomando um espaço enorme, mas eu posso compor. Então, muito mais do que opor, vamos compor. Mais uma palavrinha, né? E é interessante porque o que alimenta a oposição é a imposição. Tem que ficar em casa, então eu não quero. Pronto, né? Impus, então eu rejeito, não quero. Agora, como que eu posso compor? Então, diante disso, é muito legal que a gente reconheça as nossas dores. E dor, ela tem também uma dimensão que a gente chama de transdisciplinar, porque a dor, ela tem aspectos físicos, ela tem aspectos emocionais, ela tem aspectos sociais, né? Ela tem aspectos políticos. Quer dizer, quanto maior a nossa, se tivéssemos com menos solo de apoio, ficamos mais vulneráveis a essa dor e caminhando para a fragilidade. Então, a pergunta é constante, e aí? Na caixinha de ferramentas, eu acho que é legal a gente desenvolver recursos, né? Recursos, percursos, concursos, né? Com o que eu posso contar? E eu volto de novo nisso. Dor precisa de ter humildade. Porque dor com arrogância ou dor com humilhação, e que se a gente avaliar, e a gente falou de humildade, mas dizendo de humilhação e arrogância, é só verso e reverso da mesma moeda. Me conta onde é que você está muito arrogante, inflexível, rígido, que eu te conto que ali também é seu ponto de maior fragilidade. Porque tem que ficar duro. E isso eu aprendi com um baiano, dando aula lá em Salvador, e o baiano me contando. Professora, você sabe por que o coco é duro? Por que o coco tem casca dura? Falei, por que, baiano? Porque tem miolo mole. E eu acho isso muito legal. Né? Então, cuidado com aquilo que a gente é duro por demais da conta, porque é uma boa, né, indicação que a gente tá menos calçado. Né? Agora, é muito legal, mais uma vez, a humildade de dizer, olha, aquilo eu não sei. Vamos saber juntos, né? Eu conto muito, eu comecei a docência muito cedo, né? A vida profissional, ela foi impulsionando, eu me graduei dia 8 de dezembro, dia 15 de dezembro nasce minha primeira filha e em fevereiro eu já era professora universitária, né? E tive vários alunos mais velhos do que eu e tal. E que, na imaturidade inicial, quando eu era questionada por alguma coisa, professora, o que é isso? Eu dizia com a minha prepotência do tamanho da minha insegurança, né? E muitas vezes respondia errado, óbvio. Chegava em casa e ia estudar. No dia seguinte, né, eu voltava e falava assim, eu acho que você não entendeu. Eu fiquei preocupado. Eu tenho a impressão que você não entendeu aquela questão. Eu vou explicar de novo, né? Quer dizer, eu ainda não podia me colocar e naquele momento, na minha insegurança juvenil e absolutamente natural, eu não podia admitir, olha, não sei.
Eu não podia, naquele momento, dizer, vou estudar, né? Eu tinha que responder, e no dia seguinte ainda falar assim, você não entendeu bem o que eu disse, né? Não é um joguinho bacana, né? Assim eu me sustentei algum tempo. Hoje eu já posso dizer, olha, vamos estudar juntos, né? Porque, mais uma vez, a Guimarães Rosa que nos conta, mestre é aquele que de repente aprende. Então, o convite ao aprender a aprender, ele vai além dos títulos acadêmicos, ele vai além da idade cronológica, mas ele está conectado com a nossa vitalidade, com a nossa disposição de estarmos, de fato, vivos na vida. E aí, aquela pergunta que você tinha feito, né, Rafa, o comentário. As pessoas que têm horror e algeriza da morte e que não reconhecem a morte na vida, naturalmente elas não estão vivas, né? Sim. E podem estar vivendo muito mal, né? Então, vamos entender, sim, que temos um tempo de permanência física visível, né? Definido, e esse tempo, ele é, de fato, um mistério. Não sabemos quanto tempo, de que jeito e como é que vamos, mas dessa ninguém escapa, né? E, diante disso, de fato, não seremos perfeitos, mas podemos ser, sim, coerentes, consistentes e conscientes, agindo de uma maneira simples, sincera é sincera, né? E serena. Poder ter serenidade, é serenidades. Poder brincar, poder rir, poder chorar, poder se entristecer, porque eu só terei, de fato, noção da minha tristeza se eu souber também o que é alegria, né? E por aí as coisas se encaminham. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar e zero tempo para falar. Mas eu acho que alguém pediu para falar um pouquinho mais de dor, de tudo isso que a gente está vivendo, Glaucia, a gente está vivendo uma dor total, né? Tá. Isso seria uma dor total. Agora está me avisando que você tem 20 segundos, todo mundo quer mais live, ninguém quer que acabe. Mas, infelizmente, nosso tempo está esgotando. Muito obrigada, Glaucia. Gratidão pelas suas palavras. Eu acho que mexeu com todo mundo. Esse era o objetivo mesmo. Amém. E dizendo, então, que já que a live virou coisa da vida, né? Porque